Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco, então, como nós prometemos, nós vamos conversar com vocês sobre o exemplo de uma mãe através de um conto espírita, e através desse conto nós pretendemos fazer uma homenagem a todas as mães. Então, o nome desse conto eu já tinha até informado para vocês, que era A Maquinista do Amor. Então, e como vocês sabem, esse conto é de autoria do nosso amigo J. Marques. Bom, a história da Maquinista do Amor, né, que é o nome do conto, começa em 1860. Nos Estados Unidos, no estado de Mississippi. Então, lá no estado de Mississippi, em 1860, existia uma escrava chamada Mary Brown. E ela era uma mulher muito bonita, era uma escrava muito bonita. E por isso ela era desejada pelo seu patrão, que era David Klein. O nome do patrão dela é David Klein. Então ele a desejava. E teve uma ocasião que ele resolveu que ia se tornar amante dela, né? E o que ele fez? Ele reuniu os seus capangas, foi até o local onde a Mary Brown estava trabalhando e a violentou, né? Ela foi violentada. E aquela situação se repetiu. Ele tinha uma atração física muito grande pela Mary Brown, David Klein, o patrão dela. Ele gostava de mulheres negras, né? Apesar de ser racista, mas ele gostava de se relacionar com mulheres negras. Ele se sentia atraído por mulheres negras. E ele ficou tendo um contato constante com a Mary Brown. E aí o que acontece? Ela engravidou dele. Ela engravidou e ela teve um filho. Ele logicamente não reconheceu. Ali na fazenda que eles trabalhavam, que a Mary trabalhava, tinha várias crianças que eram filhos do David Klein, mas ele não reconhecia nenhuma delas, até porque ele jamais ia admitir ser pai de um negro. Então ela teve esse filho e ficou lá. Só que nesse período passou pela fazenda do David Klein um homem chamado William Bach. Esse William, ele era assessor de Abraham Lincoln. Então Abraham Lincoln estava naquele período, né, em que ele estava se preparando para ser presidente da República. Então Abraham Lincoln ele se tornou presidente da República no ano seguinte, em 1861. E o Abraham Lincoln que seria o responsável pela emancipação dos escravos. Logicamente que essa ideia não foi aceita de imediato, mas ele seria responsável pela emancipação dos escravos. E o que ele fez? Ele enviou vários assessores dele aos estados sulistas, que eram os locais onde ele sabia que ele teria mais resistência, né, com a ideia que ele queria implantar. Enviou vários assessores para perceberem como é que estava a situação política dos estados sulistas, né? Então, quais são as famílias que mandavam, que tinham poder, com quem que ele precisaria negociar, quais as dificuldades que ele iria encontrar. Então, Abraham Lincoln teve esse cuidado de enviar assessores para fazer essa abordagem, essa verificação. Logicamente que esses assessores, eles iam incógnitos. Eles não chegavam lá na fazenda dos sulistas dizendo que era assessor do Abraham Lincoln. Eles iam lá e o William Bach, ele chegou lá na fazenda do David Klein falando que ele era botânico, que ele estava fazendo pesquisas e tal, e se ele podia ficar um tempo lá na fazenda para fazer uma pesquisa botânica. Aí o David Klein não desconfiou de nada, né? Ele era branco, né? William Bach, né? Aí tá bom, pode ficar.
Aí o William Bach começou a observar e ele foi até as plantações de algodão do David Klein, e no caso ele percebeu que tinha uma moça que estava trabalhando lá, que era a Mary Brown, que estava com a blusa manchada de sangue. Por que isso? Porque como o David Klein tinha o hábito de violentá-la e ele era um homem muito cruel, ele machucava o seio da Mary Brown durante a relação íntima. Então, quando ele ia se relacionar com ela intimamente, ele machucava o seio dela, porque ele era uma pessoa desequilibrada, né, na área da sexualidade. Então ele machucava o corpo dela, né, como um todo, e o seio ele machucava também. Então aí ela ficava sempre ali com o seio ferido e sangrando. Aí o William Beck, né, olhou, aí se aproximou dela e falou assim: o que está havendo com você? Você está com uma blusa manchada de sangue? Você está machucada? Tá precisando de um médico? Aí a Mary Brown viu que ele era uma pessoa diferente, né, daqueles brancos daquela região, e ela se abriu com ele e falou: olha, o que acontece é que o meu patrão ele tem um caso comigo, né, ele constantemente me procura para ter relações e ele me machuca meu seio, machuca meu corpo, né? Eu fico toda machucada. Esse sangramento é porque ele me machuca o meu seio. Ele, durante o ato sexual, ele me machuca. E aí eu fico depois com o corpo todo ferido. Aí o William Beck, né, se apiedou daquela situação e falou assim: vou fazer o seguinte, eu vou te ajudar a fugir. Aí a Mary, inclusive, pediu a ele isso mesmo, né? Falou assim: eu queria ele pedir o senhor não podia me ajudar a fugir daqui. Aí o William Beck falou: não, eu vou ajudar. Aí ele foi, driblou lá a vigilância dos homens do David Klein, né? E conseguiu levar a Mary Brown para fora da fazenda, né? Ele era um homem branco, né? Então ele pediu ela para que o acompanhasse e foi se escondendo lá no meio da plantação e tal, até que eles conseguiram sair da fazenda. A Mary Brown saiu acompanhada por ele, acompanhou ele e ele levou a Mary Brown para um local chamado Gruta das Perdizes, que era a entrada da ferrovia subterrânea. O que era a ferrovia subterrânea? No século XIX, os negros que fugiam das plantações do sul, eles iam de trem até os estados do norte, porque lá no norte o racismo era menos intenso e tinha oportunidade de trabalho para os negros. Apesar que a escravidão ainda estava acontecendo, tinha preconceito, mas não no nível que tinha lá no sul. Os estados do norte eram industrializados, tinham mais oportunidade de emprego, e os negros que chegavam lá em Nova York, naqueles estados lá do norte, conseguiam melhores opções de sobrevivência. Só que essa ferrovia era subterrânea. Os negros fizeram uma ferrovia subterrânea porque por cima não tinha como, né? Os brancos iam interceptar e prender todo mundo. Então era ferrovia subterrânea. Aí o William Bach falou assim: você entra aí e você vai ficar aí embaixo, vai ficar trabalhando aí nessa ferrovia subterrânea e vamos aguardar que futuramente o Abraham Lincoln vai criar leis que vai amenizar a situação dos negros. Aí foi assim que ela fez. Ela aí entrou na gruta, ela viu aonde passava a ferrovia subterrânea e ela aí aprendeu a conduzir as locomotivas. Ela aprendeu
com as pessoas que conduziam o trem a ser ferroviária. Ela se tornou uma ferroviária. E por que ela foi... Então aí ela começou a trabalhar nessa ferrovia subterrânea como maquinista, só que ela tinha uma característica. Quando ela chegava no destino final, né, na estação final, ela reunia os negros fugidos e falava o seguinte: ó, vocês não têm que ficar com ódio dos patrões, vocês não têm que carregar ódio dos brancos. Os brancos são pessoas doentes, os racistas são doentes da alma. Nós temos que ser seguidores de Jesus. E Jesus nos recomenda que nós devemos perdoar os nossos inimigos. Se você tiver uma vida de pensando em se vingar, pensando em guardar ódio, mágoa e ressentimento, você vai se prejudicar, que o ódio adoece a alma. Então vocês esqueçam o que vocês sofreram nas mãos dos homens brancos. Os perdoe, né? E construa uma vida nova. Então ela sempre falava isso. Então, em função dessa mensagem que ela passava para os negros, ela ficou conhecida como a maquinista do amor. Aí ela foi trabalhando lá na ferrovia subterrânea até que chegou a Guerra da Secessão. A Guerra da Secessão foi aquele momento em que houve uma separação dos estados do norte e do estado do sul, e o David Klein com certeza ficou lá do lado dos sulistas. Eles se separaram e houve uma guerra entre os dois estados, né? O estado do norte e o estado do sul se separaram e ficaram guerreando entre si. Até que a guerra acabou em 1865 e o estado do norte ganhou e os sulistas perderam. Aí o que os sulistas fizeram? Alguns fundaram uma instituição paramilitar que infelizmente existe até hoje, chamada Ku Klux Klan. Então eles fundaram a Ku Klux Klan. E aí, como o David Klein participou da fundação da Ku Klux Klan, ele fazia parte do grupo, ele botou na cabeça que ele tinha que recapturar a Mary Brown. Aí o que ele fez? Ele chamou o filho da Mary Brown, que ainda trabalhava na fazenda dele, e o filho dela chamado John Brown, e propôs a ele que traísse a mãe. Como esse John Brown era uma pessoa desequilibrada, era um homem inescrupuloso, né? Ele aceitou trair a própria mãe, né? Aí qual foi a proposta que o David Klein fez? Olha, eu quero pegar a tua mãe de volta, eu quero recapturar a tua mãe, até porque ela fica aí andando nessa tal de ferrovia subterrânea e carregando um negro fugido dentro do trem. Então a gente precisa acabar com essa história. Eu vou te dar um dinheiro e vou te dar a carta de alforria. Você vai para outro local fora aqui da fazenda e você pode refazer a tua vida longe daqui, com dinheiro e livre, sendo um homem livre. Mas eu só vou te dar metade da recompensa. A outra metade você só vai receber quando você me disser aonde está sua mãe e eu conseguir prendê-la. Aí o John Brown, infelizmente, falou assim: não, eu só vou dizer para o senhor onde está minha mãe se eu receber o dinheiro todo. Eu quero o dinheiro e a carta de alforria nesse momento, senão esquece, nada feito. Aí o David Klein, ele acabou cedendo. Por quê? Porque ele tinha uma atração física muito grande pela Mary Brown. Logicamente que ele iria puni-la, ele iria enforcá-la, porque ela participava da ferrovia subterrânea como maquinista. Mas antes de enforcá-la, ele ainda queria ter a última contato físico com ela. Ele falou: antes dela ser enforcada, eu vou aproveitar e vou matar a saudade, né? Vou pegar a Mary Brown, vou me relacionar com ela, vou como se fosse uma despedida, mas depois eu vou enforcá-la. Aí tá bom.
Aí ele pegou, como ele tinha essa atração pela Mary Brown, ele pegou e cedeu, né? Cedeu, deu o dinheiro todo pro John Brown e deu a carta de alforria. Aí o John Brown falou assim: amanhã a minha mãe estará na entrada da Gruta das Perdizes, que ali é a entrada da ferrovia subterrânea. Ela vai estar recebendo um grupo de escravos fugidos de uma fazenda aqui da Redondeza para ir na ferrovia subterrânea. O senhor fica lá de tocaia e pega minha mãe. E foi embora da fazenda. E assim o David Klein fez. Ele ficou lá de tocaia com seus homens. Aí chegou uma hora da noite que a Mary Brown apareceu, ela saiu da gruta e recebeu um grupo de negros que estavam fugindo de uma fazenda próxima. Aí imediatamente o David Klein a capturou os escravos fugidos, devolveu os escravos fugidos para os seus donos, que ele sabia, né? O negro tinha a marca da fazenda, o corpo, né? Da fazenda que eles trabalhavam, era igual gado, era igual animal, tinha ali a marca da fazenda que eles trabalhavam. Aí o David Klein olhou, devolveu o escravo e ficou ali com a Mary Brown. Aí ele falou: agora eu vou, né, me despedir dela, eu vou matar a saudade. Ela ficou esse tempo todo longe de mim e eu vou aproveitar e vou fazer a despedida, né? Vou me relacionar com ela sexualmente. Aí ele estava lá, ele já ia usar aquela brutalidade costumeira que ele tinha, quando a mãe da Mary Brown, Lucy Brown, entrou no local, era um paiol que tinha lá na fazenda, entrou e falou assim: coronel, porque aí o David Klein, como ele foi para a Guerra da Secessão, ele recebeu a patente de coronel. Fala assim: coronel, essa moça é sua irmã. Ela é sua irmã. Então não faça isso, porque o senhor está violentando a sua própria irmã. E ele aí, o David Klein ficou horrorizado com essa notícia, né? Não, a princípio não acreditou, mas não teve condições mais de fazer nada com a Mary Brown. Aí na manhã seguinte, o que ele fez? Enforcou mãe e filha, porque se a Lucy Brown começasse a contar aquela história para todo mundo, ele ia ficar mal, né? Imagina ele ser irmão de uma negra. Naquele tempo isso era uma coisa inconcebível, né? Então, apesar que isso era muito comum, mas ele evitou o problema. Falou assim: não, vou logo enforcar as duas, porque senão essa senhora vai sair falando demais e vai me prejudicar. Aí enforcou as duas. Aí Mary Brown morreu, desencarnou. Ele também desencarnou, ficou numa região de sofrimento durante muito tempo. E aí ele, em um determinado momento, foi auxiliado por duas ex-escravas. Ele ficou lá nas regiões do Umbral Denso durante muito tempo, sofrendo, até que as duas escravas chegaram para auxiliá-lo, que era exatamente a Mary Brown e a Lucy Brown. Aí elas tiraram ele de lá daquela região, levaram ele para um hospital do mundo invisível e prepararam uma reencarnação aqui no Rio de Janeiro, na qual ele pudesse resgatar o mal que ele tinha feito anteriormente. Aí o que acontece? A Mary Brown se propôs a reencarnar com a mãe dele, e ele teria autismo severo, porque ele tinha um grande complexo de culpa devido às coisas erradas que ele tinha feito, principalmente aquela passagem na Ku Klux Klan, né? A Ku Klux Klan tinha aquele hábito de enforcar negros, né? Então ele tinha no psiquismo dele aquelas imagens daquelas cerimônias da Ku Klux Klan, e aquilo ali era uma coisa que o deixava desequilibrado.
Então ele foi programado para reencarnar com autismo severo. E a Mary Brown, apesar que ele a prejudicou muito, né, ela se propôs a vir com a mãe dele, a Lucy Brown como avó, e o John Brown, que era aquele filho que tinha traído, ela também estava arrependida e pediu para vir como irmão desse espírito, né, de ex-senhor de escravo, porque ele também se sentiu culpado, né? A mãe dele foi morta porque ele a traiu. Então ele pediu também para vir como uma pessoa que ia ajudar naquele contexto. Aí a Mary Brown reencarnou aqui no Rio, adotou o nome de Maria José, teve 2 filhos, um deles era o João José, que era o John Brown, o outro filho era o Davi José, que era o David Klein, e a mãe dela era Lúcia José, que era a Lucy Brown. Aí reencarnaram, a Mary Brown ficou viúva, o marido dela era muito doente, aí teve aqueles 2 filhos, mas logo ele desencarnou, e ela se tornou ferroviária. Ela tinha já aquela habilidade com locomotivas, né? E ficou trabalhando na Supervia aqui do Rio de Janeiro. Durante o percurso, a pessoa que está conduzindo o trem fala no microfone. Então ela falava mensagens de estímulo para aqueles operários, aquelas pessoas que às vezes iam no trem cheio, sem ar-condicionado, o trem todo quebrado, a pessoa reclamando com raiva, revoltada. Aí ela, durante o percurso, principalmente nos dias que ela via que o trem ia dar problema, ela, pelo microfone, passava mensagens de otimismo, de resignação, de coragem, de persistência para os passageiros. Então os passageiros que eram conduzidos por ela, né, no trem, eles sempre recebiam orientações evangélicas, mensagens evangélicas que faziam com que ele se sentisse melhor. E aí ela continuou, né, ajudando aquele irmão com autismo severo. O filho dela mais velho, o João José, também começou a ajudar o irmão caçula com autismo, que não saía, era sempre na cadeira de roda, não conseguia se comunicar com ninguém, tinha aquelas crises de irritabilidade, ele era muito revoltado, né, o espírito, né? E aí ele tinha aquelas crises, começava a gritar. Aí a Maria José ia lá, o abraçava, o acalmava, colocava a mão na cabeça dele e o acolhia, e ele aí ia se acalmando. Então, qual é a conclusão da nossa narrativa? Eu trouxe essa narrativa para exaltar a beleza da maternidade, o amor incondicional que as mães demonstram por seus filhos. Muitas vezes a mãe tem em seus braços grandes inimigos do passado. Tá? A gente vê aí no Espírito nos esclarece, através da reencarnação, que em muitas ocasiões você tem ali na sua casa um espírito rebelde, um espírito que tem uma atitude de desequilíbrio muito grande, uma pessoa muito doente, alguém que tem problema psiquiátrico, tem desequilíbrio mental, e a mãe, com todo carinho, ama aquele filho incondicionalmente. Não tem aquela... Logicamente que nós estamos falando de mães verdadeiras, né? De mães que honram o nome de mãe. A gente sabe que tem algumas mães que rejeitam seus filhos, que abandonam, mas isso não tira o mérito da mulher que é mãe e que ama incondicionalmente. Então, geralmente as mães, elas são extremamente acolhedoras, né? Seus filhos. Às vezes o filho é rebelde,
vai para o caminho errado, vira bandido, mas a mãe está sempre ali, né, compreendendo, acolhendo, dando todo o apoio necessário ao filho, né? Tem uma história do Chico Xavier, que ele foi ao presídio e uma pessoa falou assim: Chico, aqui deve ter muito obsessor. Aí o Chico falou assim: não, aqui tem muita mãe desencarnada que estão ao lado dos seus filhos para ajudá-los. Então vocês vejam que até depois de desencarnada, as mães continuam acompanhando os passos dos filhos aqui no plano terreno, os orientando e os acolhendo. Então a gente trouxe essa narrativa para nós falarmos a respeito desse amor incondicional que as mães têm, né? Principalmente a mãe cristã, né? Quer dizer, a mãe que é seguidora de Jesus, ela tem que procurar manter esse equilíbrio e essa paz interior. E a gente queria também aproveitar a oportunidade de falar a respeito do racismo. São assuntos diferentes, mas a gente queria deixar aqui também o nosso registro para que nós, cristãos, não enveredemos pelo caminho do racismo. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso pelo seguinte, porque tem uma prática que eu já fui, vamos dizer assim, vítima, que é a chamada piadinha de preto. Então, alguns momentos, eu estava com uns amigos meus, e aí, pessoas gostavam de mim, pelo menos eu percebia que não me discriminava, pelo menos, e aí a pessoa falava assim: vamos contar uma piadinha de preto. E aí ficava falando aquelas piadas, que preto é burro, que preto é macaco, que preto é isso, que preto é aquilo. E na época eu não falava nada com isso, foi na minha juventude, né? Na época eu não falava nada, eu até achava engraçado. Hoje eu já tenho uma postura diferente. Se alguém estiver perto de mim, alguma pessoa que eu conheço, vier falar a respeito de piadinha de preto, eu já falo: isso é racismo. Você não pode utilizar esse tipo de piada, porque isso é preconceito, né? Então eu deixo aqui para nós essa reflexão, que o racismo ele tem múltiplas facetas. Às vezes a gente fala assim: não, mas eu não sou racista não, eu tenho o meu amigo, o meu melhor amigo é preto, né? O meu melhor amigo é o negão, não sei o quê, né? Mas no fundo, se você se propõe a contar piadinha de preto, você é racista, né? E também a gente sabe que às vezes a pessoa é muito legal e tudo, mas se tem alguém na família que namora um negro, por exemplo, se a sua filha ou sua sobrinha, alguém na sua família começa a namorar um negro, você discrimina. Fala: você vai namorar esse camarada aí, o cara é preto, é de favela, tem que ver os antecedentes dele, de repente é favelado, já foi presidiário, enfim. Os rótulos pejorativos ocorrem quando você vê pessoas de certas famílias que namoram negros. Todo mundo fala que não é racista e tal, mas se vê um indivíduo negro namorando uma mulher de uma branca, né, ou de uma outra raça, já discrimina. Então, deixo aqui para nós essa reflexão, se bem que não tem, são assuntos díspares, né, mas como a gente está falando de escravidão, está falando de preconceito, né, que nós não, que a gente não caia nessa situação. E finalizando, também a questão da violência doméstica, né, que a lógica Mary Brown era uma escrava, mas muitas vezes os homens machucam as suas esposas porque estão muito ligados na sexualidade desequilibrada. Então também que tenhamos cuidado de não ferir as nossas companheiras com atos ilícitos ligados à sexualidade. Era isso que a gente queria conversar com vocês. Bom Dia das Mães, que Jesus nos abençoe.